Fala galera, aqui é o Solano e vamos começar. No vídeo de hoje vamos falar sobre a besta de 10 caudas, a Jubi Decode, que foi dita pelo próprio Sasuke e o Ishiki, que é um Jubi juvenil. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre a sua transformação, que forma ela deve atingir. Você já pensou nisso após ela ser alimentada? Então vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Então pode deixar o seu like porque esse vídeo está muito épico, e também se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, chega de enrolação e vamos direto ao vídeo. E bem, meu querido Shonen, depois de muito tempo temos finalmente novas informações sobre os Otsutsukis, principalmente sobre suas caças que eles fazem através das dimensões e universos, com um único objetivo e simples, de buscar planetas com potencial de chakra muito grande, para que dessa forma eles possam plantar suas sementes, e assim comer e evoluir como espécie, e depois disso repetir o mesmo processo em outros planetas, e assim evoluindo incansavelmente. 同じことを繰り返す。それが大筒なのだ。 Mas o que acontece, galera, tem algo incomodando muita gente, que é o fato do Jubi, aquela besta de 10 caudas do Ishiki, ser muito menor ao ponto de parecer, digamos assim, um bebê comparado com outras que nós vimos. E isso é um fato, o próprio Ishiki e o Sasuke chegam a dizer isso, que aquele Jubi é um Jubi juvenil, sendo assim muito diferente do que a gente viu em Naruto Shippuden, por exemplo. Então a pergunta que fica no ar, por que existe toda essa diferença? E bem, para explicar isso primeiro, temos que pensar no Jubi como fosse literalmente uma planta ou uma árvore. E também nós temos que entender que em algum momento, que não foi mostrado tanto no anime quanto no mangá, que o primeiro Jubi que a gente viu em Naruto Shippuden, que é aquele Jubi da Kaguya, aquelas 10 caudas, ela foi alimentada de alguma forma e não sabemos como foi. Muitos teorizam, e a gente até mesmo fez um vídeo sobre isso, que aquele Jubi foi alimentado com algum daqueles dois Otsutsuki que não apareceu ainda dentro do anime. Então um desses dois acabou sendo o sacrifício, e por isso daquele Jubi ser crescido, evoluído. Nós podemos chegar nesse ponto, já que nada foi confirmado. E se a gente pensar que as 10 caudas é como uma planta, fica ainda mais fácil de entender porque o Jubi que aparece no anime de Boruto é tão menor. Ele ainda precisa ser adubado e ainda precisa crescer forte. Quanto mais chakra e nutrientes ele tiver, mais forte ele vai ficar e crescer. Claro que para ele absorver todos esses nutrientes, ele precisa ser plantado na terra. E como a gente viu, isso ainda não aconteceu em Boruto. Então galera, antes de plantar a semente de chakra, que no caso é o Jubi, a besta de 10 caudas, ele primeiro precisa ser fortalecido. Então essa Jubi precisa ser alimentada, ou seja, esses nutrientes vêm dos Otsutsuki de uma dupla, como sacrifício. Tanto que o karma existe para isso, para trazer esse Otsutsuki que acabou servindo como sacrifício de volta à vida. E depois de todo esse processo, aí sim o fruto divino cresce e finalmente ele pode ser consumido, e esse chakra vem do fruto divino. Então por isso que o Koji quer tanto Boruto quanto Kawaki, para dar como sacrifício, ser o nutriente daquela besta de 10 caudas. Porém, como eu deixei claro, em algum momento o Jubi da Terra foi alimentado e plantado, mas a gente não viu como isso aconteceu, e para mim esse é o ponto mais curioso e interessante. Hoje, pela primeira vez dentro da obra, a gente tem um Jubi que finalmente poderemos ver como ele vai ser alimentado e depois plantado no solo da Terra. E a questão que fica, quando isso vai acontecer? Depois dele ser alimentado. E a gente tem que lembrar que o alimento tem que ser Boruto ou Kawaki, ou quem sabe os dois, caso o Koji consiga pegá-los. E depois disso a gente vai ver aquela Jubi tão pequena se transformando. E como seria essa transformação da besta de 10 caudas? E bem pessoal, como a gente viu em Naruto Shippuden, a gente viu que o Jubi teve várias transformações antes de se tornar uma árvore, e tudo isso aconteceu porque o seu chakra estava todo fragmentado e espalhado pela terra, e nos ninjas e nas bijus. Porém, no caso do Jubi, que tem no anime de Boruto, ele não passará pelas mesmas transformações após conseguir o chakra necessário para conseguir evoluir e ser plantado, pois aquelas transformações que a gente viu em Naruto Shippuden estava trazendo aquele Jubi novamente à sua forma perfeita de quando foi plantada na terra, ou seja, ele estava recuperando seus poderes. Já no caso do Jubi de Boruto, ele ainda nem sequer foi fortalecido.
Então, para ninguém se perder, eu acredito que esse Jubi terá apenas uma transformação, e eu acredito que o ponto perfeito será quando ela for plantada, que no caso antes de plantar ela precisa do Boruto ou do Kawaki para atingir a sua transformação perfeita, assim como a gente viu aquela Jubi no seu potencial máximo durante aquela guerra ninja que nós vimos em Shippuden, a famosa Jubi coxinha, como vocês estão vendo aí o formato da nossa querida 10 caudas. Ou seja, esse Jubi de Boruto terá apenas uma transformação que simplesmente vai crescer e se tornar um broto, pronto para ser plantado. Então galera, se vocês repararem, o Jubi atual e aquele Jubi que nós vimos com o formato de coxinha, basicamente é o mesmo, só que aquele era muito maior, porque já estava fortalecido. Então esse Jubi de Boruto terá que passar por essa transformação para que dessa forma ela cresça e dê o fruto divino. Então eu acredito resumidamente que a transformação do Jubi que tem no anime de Boruto seguirá a mesma temática da época do Shippuden. Mas vem cá, Cris, você está me dizendo que não vamos ver aquela forma humanoide igual nós vimos na época da Kaguya e da quarta grande guerra ninja? É difícil afirmar isso, galera, pois aquele Jubi só ficou daquela forma após ser dividido, quando a Kaguya perdeu sua batalha para os seus filhos Hagoromo e Hamura. Então Hagoromo dividiu o chakra da árvore, o Jubi, em 9 partes, assim criando as 9 bijus que nós conhecemos, e após isso selou a casca na lua, que nesse caso é o Gedo Manzou. Mas quando Madara invocou o Gedo Manzou, na luta começou a juntar todas as bijus novamente, junto com Obito e Akatsuki. Então por isso que ele teve mais aquele formato humanoide, porque ela passou por uma divisão e teve que ser novamente juntada. Então eu acredito que isso não vai acontecer com essa Jubi de Boruto, só se alguém dividir ela novamente em 9 partes. Aí um assunto para um outro vídeo. Mas enfim, eu acredito que o processo de transformação será apenas uma por enquanto, e terá mais ou menos a aparência daquela coxinha que nós vimos lá em Naruto Shippuden. Mas eu quero saber de vocês aí, o que vocês esperam da transformação da besta de 10 caudas que está em Boruto? Comente aqui, você lendo no comentário geral. E aquilo, se você gostou, é muito importante que você deixe seu like para dar aquela fortalecida marota. E também, se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo juntos, até o próximo vídeo.